Hoje eu estou falando... Bem-vindos a mais um Get Jobs. Esse é um canal para falar sobre comunicação publicitária na prática. Sempre foi, sempre será, mas principalmente com um toque de experiência e de vivência. Pretende ser uma troca de ideias com vocês. Então compartilhem, comentem, critiquem, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Esse canal ele faz parte de uma rede maior de geração de conteúdo, onde nós temos nosso podcast Comunicast, onde falamos sobre o lado pop sem glamour da comunicação publicitária. E temos também o nosso podcast Disc Talk, onde falamos sobre a música e suas histórias e nossa relação com elas. Em breve teremos também nossa lojinha. A gente vai começar a vender produtos relacionados a design, a publicidade, a música. Vai ser bem legal. Fiquem ligados aqui para saberem mais sobre isso. E também iremos começar a fornecer conteúdo exclusivo aqui no canal. Muitas pessoas que assistem os vídeos aqui desde sempre pedem para trazer e aprofundar os conteúdos. E eu resolvi começar a trazer cursos um pouco mais aprofundados sobre os assuntos que eu trago aqui. Sobre direção de arte, sobre design, sobre comunicação publicitária na prática e tudo que envolve o mundo da comunicação. No último job, falamos sobre a análise das peças que vocês poderão estar enviando aqui para o canal. goguedes@gmail.com, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, ou pela fanpage, entrem na fanpage facebook.com/rodguedes e enviem por mensagem para mim. Eu e alguns parceiros vamos avaliar essas peças e comentar sobre elas, aprofundar um pouco mais, fazer uma análise crítica dessas peças aqui no canal. Não de todas as peças, claro, nós vamos selecionar as que a gente achar que vale a pena a gente avaliar e sempre falar com vocês nos bastidores, por mensagem, antes de trazer aqui para o canal. A intenção é muito clara. A intenção é, além de promover novos talentos e pessoas que estão começando agora, montando seu portfólio e tentando começar no mundo da criação, também é usar isso para gerar conteúdo útil para quem está começando no mundo da criação, poder iniciar e começar seu portfólio, a criar e correr atrás daquilo que vale a pena ser corrido, né? Que é as técnicas da criação publicitária. Ok? Hoje eu vou falar sobre as peças do Matheus Vidotti, que eu comentei no último job. Aqui na tela vocês podem ver aqui o e-mail que ele me enviou. O Matheus, como eu comentei no último job, foi um rapaz que ele entrou em contato comigo pelo Behance, depois de assistir alguns jobs, correu atrás, gerou seu próprio conteúdo, fez alguns cursos na Escola Cuca, montou seu portfólio, está começando a montar seu portfólio e enviou algumas peças para ele, para que eu pudesse dar um feedback para ele. E é muito legal perceber como o canal, ele realmente ajudou esse cara, e ajuda muita gente que eu sei, a começar na sua carreira, a entender um pouco mais sobre o universo da comunicação e começar na sua carreira. Uma das frases que o Matheus falou para mim, que eu gostei muito, foi isso aqui, ó. Ele terminou o e-mail falando assim, gente: sei que ainda estou engatinhando, mas se a criatividade desperta justamente de uma mente infantil, como você mesmo já comentou, frondosa em ideias pouco convencionais, o Matheus é formado em letras. Ele já tá virando um baita de um redator publicitário aqui. Mas não raro pertinentes, espero continuar a fazê-lo. Mais uma vez, obrigado por toda a atenção, Rodrigo, e pela energia que você coloca em seu canal para despertar, incentivar e educar os novos publicitários. Um grande abraço, Matheus Vidotti Monteiro. Obrigado a você, Matheus. O seu e-mail gerou tudo isso. Vamos dar uma olhada nas peças do Matheus e vamos avaliar baseado nos 6 critérios que eu já comentei com vocês, que é de conceito, linguagem visual, tipo de anúncio, hierarquia de leitura, função do design e técnicas usadas. Antes eu vou clicar aqui no link dele, do Behance. Sigam lá o Matheus no Behance. Esse aqui é um trabalho bem interessante de criação de logotipo, onde ele fez um ícone gráfico assim, aqui unindo as letras G e F. Gostei bastante desse resultado, Matheus, parabéns. Gabriela Fonseca, acompanhamento escolar. Gostei bastante do uso de cores, bem voltado para o público, né? Que é o público mais jovem, mais juvenil, digamos assim, por causa do acompanhamento escolar. Então a gente está trabalhando com cores mais quentes, mais vibrantes. E o roxo aqui, que traz um pouquinho mais desse clima, né? Tecnológico, mas sem perder um pouco da humanidade aí na escolha de cores. Bem bacana a sua escolha de fontes, bem sóbria. Gostei bastante desse logotipo, mas não é ele que nós vamos avaliar agora. Nós vamos avaliar uma das peças que o Matheus passou para mim aqui. Essas peças foram criadas para o cliente Inglês pela Literatura, com Pedro Cava. Pelo que a gente vê aqui, o produto é um lançamento de R$600 por 10 vezes de 30, até dia 7/6. Ou seja, você pode estudar Inglês pela Literatura com Pedro Cava por apenas 10 vezes de R$30 até dia 7/6, se você fizer a inscrição. É isso basicamente que está sendo vendido aqui. Agora vamos ver como é que o Matheus vendeu isso em termos de conceito, em primeiro lugar. Para ele associar a dificuldade de falar inglês com a facilidade
que a escola Inglês pela Literatura faz, ele trouxe um ícone da literatura inglesa, que é Shakespeare, que é algo que não é fácil de ler por ninguém, nem mesmo por quem fala e entende inglês, e ele fez uma brincadeira de associação de ideias unindo Shakespeare com justamente a facilidade de falar inglês. Então as categorias semânticas aqui eu uni uma obra clássica da literatura inglesa, os poemas de Shakespeare, com o benefício principal do inglês pela literatura com Pedro Cava, que é justamente o quê? A facilidade que essa escola vai trazer para você de falar inglês. Então, ler Shakespeare não precisa ser uma tragédia. Muito bem, uma sacada muito bacana, uma sacada que está aí com uma categoria semântica de associação não tão superficial, uma categoria semântica um pouco mais profunda. Nem todo mundo pensaria em utilizar Shakespeare como base justamente para fazer o contraponto com a facilidade de falar inglês. Então, ponto para você aí, Matheus, bem bacana esse conceito que você utilizou, essa associação de ideias que você utilizou. Isso é bem bacana também, porque vocês notam que quando você fala Shakespeare, o primeiro conceito que vem na cabeça das pessoas são os poemas e as tragédias, né? O drama de Shakespeare. E ao mesmo tempo, quem de vocês já leu Shakespeare no original, em inglês? Né? Se já é difícil você acompanhar a história sabendo dela, imagina você ler essa história no original. Então, para quem está procurando inglês, ver uma peça publicitária dessa e ver essa sacada de redator, que é ler Shakespeare não precisa ser uma tragédia, mostra que o conceito foi muito bem explorado ali pelo Matheus. Vamos para o segundo item. Vamos falar aqui sobre conotação e denotação, tá? Essa peça, em termos de conotação, está muito clara, né? Mas você só entende a clareza dessa peça depois que você vai um pouco além daquilo que ela denota, ou seja, o produto principal da peça, aquilo que ele está vendendo, não está óbvio. Você precisa fazer um pouquinho de esforço mental para entender a brincadeira. Então ela denota justamente a facilidade de falar inglês. Isso não está conotado, ou seja, não está informado de uma maneira muito explícita. Então essa peça é predominantemente denotativa. Ou seja, ela é mais dionísica, ela mexe mais com as emoções. Ela vai mais na emoção e ela brinca com uma associação de ideias que você precisa pensar um pouco para chegar na conclusão. E o que é que conclui essa associação de ideias? A assinatura do lançamento, de R$600 por 10 vezes de 30, e a assinatura do inglês pela literatura. E você entende. Ou seja, existe uma ancoragem aqui das informações que dão sentido para essa peça que é predominantemente denotativa. Ou seja, ler Shakespeare não precisa ser uma tragédia? Sobre o que é que esse cara está falando? Inglês pela literatura com Pedro Cava, de 600 por 30. Não é uma tragédia, é mais barato. Eu vou conseguir aprender inglês. Não precisa ser uma tragédia. Essa é a brincadeira da peça. Parabéns, Matheus. Foi muito bem explorada. É claro que se você fosse trabalhando cada vez mais em cima das brincadeiras de Shakespeare, você poderia ir mais profundamente nessa denotação. Você poderia, por exemplo, pegar trechos de poemas de Shakespeare. Você pega, por exemplo, uma elucubração lá do Otelo e ninguém entende o que ele está querendo dizer, e você poderia fazer uma brincadeira com esse ninguém entende o que ele está querendo dizer e trazer justamente essa questão de que ler Shakespeare agora poderia ser mais... Agora não precisa ser tão difícil de entender, né? Então, ou seja, não que você deva fazer isso, mas esse tipo de abordagem sua pode desdobrar em várias outras peças. Então, ponto para você, muito bacana a abordagem, muito legal. Vamos para um outro ponto aqui de análise. A hierarquia de leitura dessa peça. A gente vê claramente 3 pontos de atenção na peça. O primeiro ponto de atenção está no título principal, que está centralizado. O segundo ponto de atenção, e aqui tem um probleminha de alinhamento de hierarquia de leitura, porque os olhos eles ficam pulando da esquerda para a direita e você não sabe para onde ler primeiro depois de ler o título. O que é que eu sugiro para você? Agruparia essas duas informações finais, o lançamento com inglês pela literatura, centralizaria embaixo de ler Shakespeare não precisa ser uma tragédia, com um terceiro ponto de atenção, que é justamente a imagem de Hamlet, com a caveirinha ali pensando ser ou não ser, numa imagem clássica de Shakespeare. Técnicas utilizadas aqui, o Matheus utilizou de contraste, né? Utilizou cores complementares de contraste. A direção de arte ela precisa ser melhor trabalhada nesse anúncio. Não precisa necessariamente a imagem estar de fundo, né? Num terceiro nível de leitura aqui. Você poderia trabalhar um pouco melhor, digamos, a direção de arte dessas imagens, brincando justamente com mais fontes, trazer um pouquinho mais a questão da composição visual das imagens, um tratamento ali de imagem, talvez com uma ilustração, chamar um pouco mais de atenção para a obra de Shakespeare, para justamente fazer o contraponto dessa brincadeira. É claro que esse anúncio, do jeito que ele tá, ele funciona.
Ele gera a reflexão, ele gera o impacto que ele precisa gerar para fazer com que a pessoa tenha pelo menos curiosidade de saber mais sobre esse inglês pela literatura. Eu, pelo menos, tive um pouco de curiosidade de ir atrás. Se eu tive curiosidade de ir atrás, esse anúncio cumpriu o seu papel, que é justamente fazer o cliente, levar o cliente até o produto para que ele possa saber um pouco mais sobre o produto. Então, eu trabalharia melhor essa fonte. Eu brincaria um pouco mais com fonte manuscrita, imitando justamente a questão de Shakespeare, né, da escrita de Shakespeare. Talvez eu trabalharia um pouco mais essa imagem, tiraria ela de um terceiro plano e colocaria ela em unidade gráfica, em equilíbrio gráfico com a própria fonte, fazendo uma composição entre as duas, mas isso já é uma questão de estilo, de direção de arte, tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque quando você está falando aqui, como você está falando sobre leitura, sobre literatura inglesa e sobre Shakespeare, seria muito legal que você pegasse mais elementos gráficos e conceituais desse universo. O manuscrito, que Shakespeare escrevia à mão, né? Os manuscritos, os poemas de Shakespeare, talvez o papiro ou a textura do papel, as ilustrações imitando ilustrações da época do próprio Shakespeare. Não sei se ele ilustrava, mas acredito que sim. Ou ilustrações da época, da era vitoriana e tudo mais. Também não sei se era vitoriana, talvez esteja errado, mas se for, acertei, bacana pra mim. E farei esse contraponto justamente utilizando uma fonte mais moderna para falar sobre o lançamento e sobre inglês pela literatura. A própria fonte de literatura já é uma fonte mais manuscrita, você poderia ter pego essa questão conceitual da fonte mais manuscrita e repetido no título e feito uma composição um pouquinho mais, digamos assim, conceitual, remetendo à época de Shakespeare, das observações do alinhamento e dessa composição gráfica. Então, essa foi a primeira análise do primeiro anúncio enviado por um ouvinte aqui, por um telespectador, um YouTube espectador aqui do canal Get Jobs. Espero que vocês tenham gostado. Claro que no tempo desse canal não dá para aprofundar tanto assim, mas é por isso que traremos conteúdos exclusivos aqui, porque é muito bacana passar às vezes meia hora, uma hora analisando uma peça dessa mais profundamente. É isso que eu pretendo trazer para vocês aqui no canal no futuro, tá certo? Obrigado por terem assistido até aqui. Compartilhem. Falem bastante, comentem se isso foi útil para vocês ou não, se isso não prestou para nada, se isso foi legal ou não foi legal, se vocês concordam com isso ou não, se vocês gostaram dessa ideia, para que eu possa saber de vocês se eu sigo nesse caminho ou não, tá certo? Porque esse canal é feito para vocês, ok? Porque quem manda é o público. Um abração e até o próximo job.